Nesta aula, nós vamos ver a evolução no torneamento, o que temos dentro da área convencional, depois nós vamos ver o que há de mais moderno e o que não muda dentro dessa área de torneamento. Pelo menos as partes mais básicas dentro desta área. Então, veja só a evolução que aconteceu dentro do torneamento. Em 1906, o torno ele tem algumas modificações de fixação, algumas modificações de velocidades, a rotação se torna maior. Já em 1925 ocorre uma melhora aí no torno paralelo e esse sistema ainda é usado atualmente e um bem conhecido é o torno automático. E esse torno automático, ele era possível ser engatado nele um copiador. Como funciona esse copiador? Essa peça é como, imagine só, como se, quando você vai fazer uma chave. Você tem lá um gabarito, que é a chave anterior, e você consegue copiar aquele perfil com a chave já existente. Então você tem uma peça e ele consegue copiar por meio de um gabarito, seguindo aquele formato da peça. Então é um torno copiador. Já em 1978, nós tivemos aí outro fenômeno, que é o CNC, é a entrada do computador na área da usinagem. Então, nós temos aí um computador que tem a interface entre a máquina e o operador. Uma vez, então, usando linguagens básicas, fazendo ali como se fosse uma receita, ele seguiria, então, aquele plano como se fosse uma orientação para a máquina e aí ela fazia, então, as movimentações. E a partir daí, então, o céu é o limite. Nós tivemos vários implementos por meio de ferramentas de softwares, CANs, CADs e assim por diante. Em 1980, nós tivemos também uma melhora na área das máquinas. O centro de torneamento, ferramentas acionadas, máquinas multitarefas e assim por diante. E, novamente, nós temos hoje máquinas que têm grandes potências, grandes velocidades, permitindo fazer várias operações nessa área de torneamento. Então, aqui que nós temos, essa imagem vocês já viram nos módulos anteriores. Então, nós temos aqui um torno convencional. Então, nós temos a parte fixa dele, onde vai estar ali a placa, como vocês podem ver aqui a setinha, esta placa onde vai fixar a peça. Essa peça vai ter um giro nela própria. Então, nós chamamos também de rotação, ou RPM. Essa RPM, então, vai ditar para mim também a velocidade que vai cortar a peça. Esse tarugo vai ser cortado. Aqui, ó, onde está escrito porta-ferramenta, é também chamado de castelo. Nós colocamos aqui uma ferramenta numa certa posição, de 93 graus, ou até mesmo ela pode estar de frente, dependendo do tipo de operação que você quiser, mas toda vez que nós tivermos que mudar a operação, temos que mexer nesse porta-ferramenta aqui. Aqui nós temos um contraponto, onde você pode aproximá-lo até aqui nessa placa, fixando a peça do outro lado, mantendo então uma rigidez. Imagine só que isso aqui tivesse então um comprimento muito grande, chamamos também isso de balanço, ou comprimento da peça, enfim. Você pode posicionar esse contraponto de forma que ela fica com uma rigidez maior. Então é melhor para a usinagem, não tendo tanta vibração. Nós temos aqui esse carro que vai correr em direção à placa para poder fazer a usinagem, tirando ali parte do material e transformando então nosso tarugo em uma peça. Aqui nós temos lá o motor, o câmbio. O câmbio seria onde nós mudamos as velocidades num torno convencional. Então nós temos lá engrenagens, catracas e assim por diante, que nós temos uma movimentação nela, permitindo então que aumente ou diminua essa RPM desta placa aqui. Basicamente é isso. Hoje, a base é a mesma daquele torno convencional, mas nós temos máquinas muito mais modernas,
como vocês podem ver aqui, nós temos ferramentas acionadas. O que seria isso? Então, eu tenho aqui uma ferramenta que permite, como vocês podem ver aqui, que ocorra o giro da ferramenta enquanto a placa pode estar parada, fazendo uma furação, por exemplo. Também pode ser um fresamento. Nós temos aqui a possibilidade de ter ângulos diferentes, como vocês podem ver aqui, o spindle não é já mais o castelo, tem um spindle, que tem um giro também aqui, onde a ferramenta também pode girar. E nós temos aqui uma torre, onde nós temos várias ferramentas, então cada vez que ela for mudar a operação, ela pode girar e você tem uma nova ferramenta agilizando, modernizando cada vez mais, tirando peças mais rápido. Ou peças mais complexas, como vocês podem ver aqui. Imagine só que a partir de um tarugo, seja de alumínio, seja de um outro material, você, por meio de algumas ferramentas que foram trocadas aqui no decorrer dessa usinagem, ela conseguiu fazer essa usinagem interna, externa, com esse perfil, que também alguns chamam de cópia, então permitindo fazer uma peça bastante complexa. Agora, o que não muda são os parâmetros de corte. Os parâmetros de corte principais são o RPM, o avanço e a profundidade. Então, isso aqui é essencial para qualquer tipo de usinagem, mais especificamente para o torneamento, nós vamos ter que ter essas informações, esses dados, que também chamamos dados de corte, parâmetros de corte, para poder ocorrer esta usinagem. Então, aqui há como eu já falei para vocês lá na informação anterior, na imagem anterior, é a rotação da peça. Então, quantas voltas ela vai dar em 1 minuto? Rotação por minuto. Então, ela vai permitir, então, que a peça gire, enquanto a ferramenta, como já falamos, no torneamento a ferramenta fica estática, parada, e ela fica cortando essa porção desse material, gerando, então, assim, o cavaco. O avanço é o movimento da ferramenta, nesse sentido, aqui o número 2, está vendo? Na setinha. É esse movimento que o carro vai percorrer em direção à placa. Então, quando você tem esse giro, que é a rotação, mais esse avanço, e a ferramenta numa certa profundidade, tirando aí na ordem de décimos de milímetro até milímetros de material, é a profundidade de corte, AP também chamado, ela pode fazer com esses 3 movimentos a retirada do material. Então, transformando esse tarugo bruto em uma peça cilíndrica. Esses são os parâmetros de cortes necessários para poder ocorrer, então, o torneamento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, então. Então, o primeiro parâmetro de corte, nós falamos aqui sobre RPM. É um movimento entre a ferramenta e a peça, que sem o movimento de avanço gera apenas uma remoção de cavaco durante o percurso. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você aproximou a ferramenta da peça, nesse perímetro aqui, e ela deu um giro e tinha material para cortar, ela cortou. E ela fica girando. Enquanto não avança novamente, ela não vai cortar mais. Ela vai ficar rodando no vazio. Por isso é necessário, então, um avanço, que é chamado de FN. Esse avanço é o movimento entre a peça e a ferramenta, que junto com o movimento de corte geram um levantamento repetitivo. Então, vão cortando como se fosse um sentido helicoidal. Então, você vai como se fosse fazer ali um movimento contínuo da peça, e aí o carro vai seguindo, e aí ele vai cortando e arrancando o cavaco. Se o cavaco não se desprender, ele vira uma fita. Como vocês podem ver aqui, esse cavaco aqui, ele está se quebrando, né? Depois a profundidade de corte, que é esse movimento nesse sentido aqui. O sentido entrando na peça. Então, esse AP, ou profundidade de corte, movimento de corte, é entre a peça e a ferramenta na qual a espessura da camada de material a ser retirada é determinada de antemão. Então, eu vou tirar 1 milímetro de material. Então, ela vai entrar nesse sentido 1 milímetro.
Eu vou andar com essa ferramenta nesse sentido, vai, 1/10, 2/10, 3/10 de avanço. Então, eu estou tirando menos de 1 milímetro nesse sentido. Então, eu vou gerando essas quebras, esses materiais que vão saindo e vão para a caçamba, vão para algum lugar para que não interfira na nossa usinagem. Como vocês podem ver aqui, é o que nós estamos falando, né? Os eixos da nossa máquina, eixos de um torno CNC, X e Z.